careful and pay attention. Senhor, ajuda-nos, impede o diabo de nos impedir de tomarmos atenção e de estarmos atentos. So we can pay attention what you want to learn us today through your word. Senhor, para que possamos tomar atenção e aprender mais da tua palavra hoje. In Jesus' name we pray. Amen. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amen. Three things what we can learn from Joseph. 3 coisas que podemos aprender de José. If you don't know much about Joseph, Joseph is one of the very few people. Se vocês não conhecem José, José era uma das poucas pessoas Well, Bible doesn't say anything bad about him. que a Bíblia não diz nada de mal acerca dele. If you know a little bit of Bible, if you read the Genesis, now we started the Genesis in middle service, midweek Se service. vocês conhecem a Bíblia e se já leram Gênesis, nós estamos a estudar Gênesis no culto de quinta-feira. But Joseph was a type of Christ, was a picture like a type of Christ. Mas José era como se fosse uma figura de Cristo. What God was using him E Deus estava a to usá-lo save his people, para salvar as suas pessoas. like Jesus Christ saved us. Tal como Jesus Cristo nos salvou a nós. In 3 weeks we're going to have the Lord resurrection. E daqui a algumas semanas vamos ter o domingo de ressurreição. And the same matter, Joseph, God through Joseph was saving his family. E da mesma forma, Deus através de José salvou a sua família. And not only his family, but a lot of people are from a sure death, starvation. E não apenas a sua família, mas também muitas outras pessoas. Now I don't have time to speak about this morning, Eu não tenho tempo para falar acerca disso esta manhã. but Joseph was one of those people who was a very good believer. Mas José era uma das pessoas que era um bom crente. And God was using him. E Deus usou So we can learn now when we read about him para que nós pudéssemos aprender quando lemos acerca and dele. give God the glory for what he did. E darmos a glória a Deus a glória pelo que ele fez. Joseph was the one who paid for something what he didn't do. José foi aquele que pagou por algo que ele não fez. If you know the story, his family sold him Se vocês conhecem a história, a sua família vendeu because he was jealous of him. porque tinha inveja dele. He paid the price because of that, Ele pagou o preço por causa disso. and now he ended up in this big boss of Egypt, E agora this Potiphar. ele terminou com este grande governante do Egito, Potifar. So he is there for no reason. He is not guilty for why he is there. Ele estava lá sem motivo, ele não tinha culpa do que tinha And I acontecido. can imagine what goes on through his mind. Eu I didn't do nothing wrong. E eu consigo imaginar o que passou pela sua mente. Eu não fiz nada de errado. He was a young man when he was sold, Ele era jovem quando foi vendido yet now he had to pay the price. e agora tinha que pagar o preço. Can you imagine that? Conseguem imaginar isso? So let's see 3 things. We have less time today because we have Lord's Supper. Vamos ver então 3 coisas. Joseph has always trusted the Lord. José sempre confiou no Senhor. Listen, if you're Christian this morning, Ouçam, se são cristãos esta manhã, you can't trust God. You can't. vocês podem confiar em Deus. He will never forsake you Ele nunca se esquecerá de vocês, nor disappoint you. nem vos desapontará. Whatever you're going to go through it, God can and He will bless you if you are a good believer. Por tudo aquilo que passarem, Deus pode e irá abençoar se forem um bom crente. By born again, I mean if you trust Him. Mas por bom crente eu significa confiarem nele. You see, in order to trust God, you have to exercise that trust. You have to really, literally believe it. He can do this stuff, whatever Para it is. confiar em Deus é preciso exercitar essa confiança e literalmente confiar no que Ele faz. You remember Joseph? He was in this house. Recordam-se de José, ele estava na sua casa. And we read the text, this Bible says everything he did, God was in it with him. E conseguimos ver no texto que lemos que tudo o que ele fazia, Deus estava com ele. You see, look to the verse, Proverbs 3, verse 5. Vejam em Provérbios 3. And in the Old Testament, even in the Old Testament Bible, encourage us, the Word of God encourages us, we can trust God.
E no Velho Testamento, em todo o Velho Testamento, a Bíblia encoraja-nos que podemos confiar em Deus. Look what it says in verse 5. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Provérbios 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. You see, the problem is today we don't trust God like we should do. O problema hoje em dia é que nós não confiamos em Deus como deveríamos. We should trust Christ no matter what is come to our lives. Nós queremos confiar nós devemos confiar em Deus, não importa o que venha na nossa vida. And we should believe He is able to get us out of that E situation. nós devemos confiar que Ele é capaz de nos livrar dessa situação. Or He is there with you, or with me, so to say. Ou que Ele está lá conosco ou comigo. Now think about Joseph. Mas pense assim, He is there. He thought he had no chance. ele estava lá e não tinha outra hipótese. He probably think, oh my goodness, I'm going to be here the rest of my life. Ele talvez tenha pensado que iria ficar lá o resto da sua vida. And I'm going to be a slave. E eu vou ser um escravo. You see, slave was not a good life. Ser escravo não é uma boa vida. It was not a easy life. Não é uma vida fácil. Yet he was a slave. Mas mesmo sendo um He escravo, didn't understand why, ele não percebia porquê. but he trusts God. Mas ele confiava em Deus. What happened? E o que é que aconteceu? God promoted him. Deus promoveu. God sees his belief, his trust, and he uplifted him. Deus viu a sua confiança e a sua crença e elevou. That's happened when you trust God, he will take care of you. Isso acontece quando confiamos em Deus, Ele toma conta de nós. I do this since 15 years. I live by faith every day in my life. Eu faço isso há 15 anos, eu vivo por fé todos os dias da minha vida. And now it's supposed to be a little easy because I only have a child left with me. E agora devia ser mais fácil porque eu já só tenho uma filha comigo. But I have 4 children go with me all the years driving to America. Mas eu tive 4 crianças que sempre vir comigo quando fui para a América. And we change the hotel rooms every 3 days. E nós mudávamos de quarto do hotel todos os We don't know cada if we dias. have the money to pay for the next hotel. Nós não sabíamos se iríamos ter dinheiro para pagar para o próximo We don't know hotel. if we have the money enough to put gas in our van. Nós não sabíamos se iríamos ter dinheiro suficiente para colocar combustível We na don't know barriga. if we had enough money to eat Nós não sabíamos se iríamos ter dinheiro suficiente para comer. the next week. Or this week, for that matter, that week. Mas na semana seguinte ou nessa mesma semana. But yet we trust God. Mas mesmo assim nós confiávamos em Deus. May I tell you this? E deixem dizer-vos, As much as I stay here before you, God is my witness. Deus está aqui com a minha testemunha. Never, ever, ever lack something. Nunca nos faltou nada. Why? E porquê? Because He's able. Porque Ele é capaz. Because we trust God. E porque nós confiamos em Deus. We can learn this from Joseph. Whatever situation we are into it, we can trust God. Nós aprendemos isso de José. Qualquer situação que nós passarmos, nós podemos confiar em Deus. You might have health problems. Nós podemos ter um problema de saúde. You might have money problems. Podem ter problemas de You dinheiro. might have God knows what problems. Nós podemos ter os problemas que Deus sabe quais são. God knows. Deus conhece. God knows exactly what you're going through. Deus conhece exatamente aquilo pelo qual nós passamos. And He is faithful. E Ele é fiel. You can trust Him. Nós podemos confiar nele. Look, this Joseph making the decision in his life. Conseguimos ver aqui que José fez uma decisão na sua vida. When he was a young man, Quando ele era mais novo, you know what he did? sabem o que é que ele fez? He chose to serve God. Ele escolheu servir a Deus. Listen, brothers and sisters, friends, E hoje são amigos, irmãs e irmãs. we need to choose whom to serve in our life. Nós precisamos de escolher em quem servimos na nossa vida. We cannot serve two masters. Nós não podemos servir a 2 senhores. Bible says decide who you're going to serve. A Bíblia diz-nos para escolhermos quem servir. Later on, not Moses, Joshua says, you decide who you're going to serve. Josué disse que nós precisamos escolher quem vamos servir. But me and my house, we will serve the Lord. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. See, I can say the same thing. By God's grace, me and my house, we will serve the Lord. Eu posso dizer a mesma coisa, pela graça de Deus, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Me and my house, we will trust in God. Eu e a minha casa vamos confiar em Deus, Like Joseph did.
tal como José fez. We can learn from the Bible many stories. This is one of them. Nós podemos aprender na Bíblia muitas e muitas histórias, esta é apenas uma delas. God is able to be trusted. He is good to be trusted. Deus é capaz, nós devemos confiar nele, ele é uma de confiança. Look verse 2 and 3 in our text. Vamos ver o versículo 2 e 3 do nosso texto. Look what it says here. It says, Joseph was brought down in Egypt to Potiphar. Please read. E Gênesis 39, versículos 2 e 3. E o Senhor estava com José e foi homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Did you see that? God didn't say, okay, you go into the Egypt. I staying where I am. Nós podemos ver que se ele disser, ok, eu vou para o Egito e vou ficar onde ficar. No. You know what God did? Mas sabem o que fez Deus? He goes with him. Ele foi com ele. And God was helping him in everything he did. E Deus esteve com ele e ajudou em tudo o que ele fez. He was blessed by mighty God and protected by mighty God because he trusted him. Ele foi abençoado e protegido pelo Deus Todo-Poderoso porque ele confiou nele. Not only this, but everybody who was around him was blessed. Não apenas isto, mas todos os que estavam à sua volta foram abençoados. Did you know you can influence people around you? Vocês já pensaram que podem influenciar as pessoas à vossa volta? Did you know if you trust God and people see that you can influence them for God? Vocês já pensaram que se confiarem em Deus e as pessoas o verem, vocês podem trazer pessoas para Deus? But if you're Christian and don't live like one, you can influence people for bad. Mas se vocês forem cristãos e não viverem como um, vocês podem influenciá-los de forma negativa. And when you're going to tell them about the Lord, the people are going to say, what Christian are you? E quando vocês lhes falarem acerca do Senhor, elas vão dizer-vos, mas que tipo de cristão és tu? Last week I rent my house. A última semana eu aluguei a minha casa. And before was one couple, I find out this later, they were married. E havia um casal que eu descobri mais tarde, Was not. que eles não eram casados. But I asked him, are you married? We are interested in married people. E eu perguntei-lhes, vocês são casados? E nós temos interesse em alugar a um casal. Yeah, I have a son and everything. This is nothing my business, but E eles disseram, sim, temos um filho. E eu disse que isso não era da minha conta. I like to have a family in my house. Mas eu gostava de Because I'm a ter, pastor and I encourage marriage. eu gostava de ter uma família na minha casa. Sendo pastor, eu encorajo o casamento. And when I find out he's not married, I said, sorry, you're not married. I'm sorry. I need to take somebody else. E quando eles me disseram que não eram casados, eu disse, desculpem, não são casados, eu vou escolher outras pessoas. And this is what he told me. E foi isso que ele me disse. What kind of pastor are you? Que tipo de pastor é que és tu? Because I didn't allow him to be in my house. Porque eu não o permiti que ele estivesse na minha casa. And I respond this. E eu respondi-lhe, A good one who not encourage living with somebody together in sin. aquele que encoraja que duas pessoas não vivam uma com a outra em pecado. I need to uphold the law of God. Eu preciso de manter o amor de Deus. And I want to encourage people, I want to influence people around me to serve God and to trust God. Eu tenho que encorajar as pessoas à minha volta a servir a Deus e a amar a Deus. I have to go up, but the second point what we can learn from him, O segundo ponto que podemos aprender dele, he keep himself in clean in this dirty, sinful world. ele continuou ele mesmo num local sem pecado e limpo. Listen, it's not easy. E ouçam-me, não é fácil. Everywhere you look, left and right, it's a sinful nature. Todos os lugares onde olhemos, para a esquerda e para a direita, tem natureza pecaminosa. Everything we look, everything we see, everywhere is promoted sin. Tudo o que nós vemos e olhamos, tudo isso tem pecado envolvido. And Bible says, get out. E a Bíblia diz para nos afastarmos. Get out! This woman see Joseph. Esta mulher viu José, Young man, good looking probably. um homem jovem e talvez com boa I don't know, aparência, eu não maybe sei. musculoso like Lupo. Talvez musculado como um maluco, I don't know. eu não sei. But she liked him. Mas ela gostou dele. This is what the world does. They like the Christians
but to change them in bad. É isso que o mundo tenta fazer. Gosta dos cristãos, mas tenta mudá-los para a forma errada. So he want to have him. She want to have him. Então ela queria estar com ele. David, Joseph, come with me. José, vem comigo. Did you imagine that he could have a lot of facility through doing this? Vocês já imaginaram que ele poderia ter tido muitas facilidades em fazer isto? I don't know, can complot and kill her husband. He be the boss in the house. I don't know. He could complot against her husband and kill the husband. He be the new husband. I don't know. Ele talvez podia ter morto o seu marido e ser o novo marido, eu não sei. He could be, the next Potiphar, so to say. Ele poderia ser o próximo Potifar, dizendo assim, He didn't do that. mas ele não o fez. He kept himself clean even though he had the chance to profit Ele manteve-se from the sin. limpo, mesmo tendo a chance de poder Listen, pecar. I don't have time to do the whole thing. Eu não tenho tempo para falar sobre tudo, But for sin, if you live in sin, mas para o pecado, se vivem em pecado, you will enjoy now, vocês irão desfrutar agora, but you will pay later. mas vão pagar mais tarde. If you live a Christian life, Se viverem uma vida cristã, you will pay now. vão pagar agora. You can have this and this and this and this, Podem ter isto e aquilo, but you will enjoy later. mas irão desfrutar mais tarde. When you go home, Quando forem para casa, when you go to heaven, quando formos para o céu, by Jesus Christ, His blood, pelo sangue de Jesus Cristo, you will enjoy later. vocês irão desfrutar mais tarde. See, Joseph said, no, thank you. No, thank you. José disse, não, obrigada. But you know what was really important here? Mas sabem o que é bastante importante aqui? It wasn't that, well, he said, your husband trusts me, Ela disse, o teu marido confia em mim. but this is not really the reason why I don't do it. Mas esta não é a razão pelo qual eu não o The faço. reason why I do it is actually because, look, verse, hold on, 10 I think it is. Yeah, verse 9. Look, very end of the verse 9. A razão What it says? que ele não o faz, nós podemos ver no final do versículo 9. E pecaria contra Deus. I don't do this, no, because I like it. You're a good woman, you're a good looking woman. Eu não faço isso não é porque não gosto, tu tens uma Oh, mulher I com boa can have aparência. facilities to this. Ou eu poderia ter algumas facilidades ao fazê-lo. But it's a problem. Mas existe um problema. I trust God. Eu confio em Deus I love God. e amo a Deus. And I don't want to sin against God. Eu não quero pecar contra Deus. Did you see that? Conseguem ver isto? Even though he had the chance, Mesmo tendo ele a chance, he kept himself clean from this world. ele manteve-se ele mesmo limpo. Did you know that we Christians we're supposed to live outside the world? Vocês sabem que nós, como cristãos, é suposto viver Did you know fora that do we mundo. are elected people? Do you know that we are special people bought by Jesus Christ's blood? Vocês sabem que nós somos eleitos e somos pessoas escolhidas pelo Jesus, pelo sangue de Jesus. We are different. Nós somos diferentes. We are clean by the blood now. Nós somos limpos pelo We're sangue supposed to agora. stay clean now. É suposto sermos limpos agora. We can learn this from Joseph. Nós podemos aprender isto de José. I cannot do this. Eu não posso fazer isto. God sees it. Deus vai ver. It's a sin against God. É um pecado contra Deus. Wait a minute, the 10 laws wasn't there yet. E ouça, os 10 mandamentos ainda nem sequer existiam. But the moral law of God was always there. Mas Deus sempre esteve lá. This is no good. This is sin against God. Isto não é bom, é pecado contra Deus. That's why I'm afraid, young lady. É por isso que é disso que eu Not tenho medo. because of your husband. Não por causa do teu marido. See, he kept himself clean. Ele manteve-se ele mesmo limpo. Look, another man who is also good man in the Bible, Daniel, chapter 1. Vemos outro homem que também era bom, segundo a Bíblia, Daniel 1. Daniel 1, verse 8. You know what he said? Daniel, what is Daniel chapter 1? Daniel. Daniel chapter 1, verse 8. When I studied Daniel, I was amazed how Daniel, from young age, he was keeping himself from the word. But Daniel purposes in his heart that he will not defile himself.
Daniel 8, que chega. No, Daniel 1, Ah. 8. Daniel, Skip slide, desculpem, Daniel 1, versículo 8, But diz: Daniel, E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. did you know what happened here? Do you know, probably know the story? Daniel was also a good young man. The Bible doesn't say nothing bad about him as well. Daniel era outro bom homem que a Bíblia não diz nada de mal contra ele. Now, when the Chaldeans, when they bring up the prisoners of war, Mas quando eles when o trouxeram como what is prisioneiros da it named, guerra, Syrians, I think it is, when they bring up the prisoners of war, quando os sírios o trouxe como os prisioneiros da guerra, they take the prince of Israel eles levaram o príncipe de Israel. and they want to kind of teach them in their ways. Eles queriam ensiná-los da sua forma. There was a lot of drinking and all those going on, orgies and all those going on things there. Eles bebiam bastante e todas essas coisas lá. But you know what Daniel says? Mas sabem o Because que disse he Daniel? was a believer. You know what he did? He said, he decided. You know what he decided? In his heart. Ele decidiu e escolheu no seu coração. You know where Joseph decided to keep himself clean from this world? Sabem porque José se decidiu manter limpo o seu coração. Listen to me. It's not about the things. It's not about everything else around us. It's about our heart. Não tem a ver com as coisas que estão à nossa volta, tem a ver com o nosso coração. Our heart is important. O nosso coração é importante. Look to Jeremiah. Oh, I will not have time to finish everything today. But look to Jeremiah chapter 17. Jeremias 17. Jesus said. Jeremiah 17, verse 7. No versículo 7, que diz: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Look 8 and 9. Versículos 8 e 9 também de Jeremias 17. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Did you see that? If we trust the Lord, Se nós confiarmos no Senhor, we're going to be blessed. nós vamos ser abençoados. That's the Bible. É isso que diz a Bíblia. See, Joseph trusted the Lord, José confiou no Senhor. keep himself clean from this wicked, sinful world. Manteve-se ele mesmo limpo deste mundo pecaminoso. And the third point here, we have to do this quickly. E em terceiro lugar aqui, He strove to finish well. He tried to finish well. It was important for him era, to para ele, finish era well. importante para ele terminar bem. See, look to the verse, chapter 2 Timothy 4:7. 2 Timóteo 4, 7. This is Paul speaking. Isto é Paulo a falar. 4:7. 2 Timóteo, second or first, sorry. 2 Timothy. 2 Timóteo 4, 4:7. versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Did you see that? I found a good fight. Combati o bom combate. See, after I'm thinking of my death, I'm honest to do. Muitas vezes eu penso na minha morte, When the Lord will call me, quando o Senhor me chamar. and my question is, did I did everything I could for the Lord? E a minha questão será que eu fiz tudo o que pude pelo Senhor? Did I was a good Christian? Fui eu um bom cristão? Did I raise my kids that way to bring glory Criei, and honor to God? criei os meus filhos para que possam dar glórias também a Deus. Did I pastor His church Pastoreei eu a sua igreja the way God liked it? da forma que Deus gostaria. The way Bible says. E que a Bíblia diz, Because in one day, porque um dia I will say like Paul, eu irei dizer, como de Paulo, I fight a good fight. combati o bom combate, Look what it says. I have finished my course. acabei a carreira. In one day, I will finish my course. E um dia eu irei terminar. o In meu one curso. day, God's going to call me home. Um dia Deus irá chamar-me para casa. And the question is, did I keep the faith? E a questão se coloca é, guardei eu a fé. You know what Joseph did? Sabem o que fez José? He kept the faith. Ele não teve a sua fé. You know what he did? Sabem o que ele fez? And
At the end of his life, no final da sua vida, he says, I don't have time now, but at the end of his life, he said, God will visit you. no final da sua vida, ele disse: Deus irá visitar. This, in other words, God will come back and He's going to take care of you. He was talking about his family, to his family. Deus irá voltar e irá tomar conta de vocês. Eu estava a falar da sua família. And you will get out of here. E vocês irão sair daqui. That's happened way after his death. Isso aconteceu muito depois da sua morte. But you know what he said? When this happened, Mas sabem o que ele disse? Quando isto acontecer, make sure you take my bones and bring it to my people. tenham certeza que levem o meu corpo para as minhas pessoas. And the country what God promised He's going to give to us. E, sorry. The country what God no, promised. no país que Deus prometeu para nós, Canaan. em Canaã. Make sure you do that. Tenham a certeza que o I want to finish well. I want to, you know what? And the Bible didn't say much about his life. eu quero terminar bem. A Bíblia não diz muito mais da sua vida. He said that he was the second in command after the king. Ele era o segundo comandante do rei. But this is it. Mas é isso. And we never heard something about him. E nós nunca mais ouvimos nada sobre ele. But the end of the Genesis, Mas no final de Gênesis, you know what the children of Israel did? sabem o que fizeram os filhos de Israel? Take his bones. Pegaram os seus E levou ossos dele. e levaram-nos com ele. 40 years he was in somebody's camel. Durante 40 anos ele estava em algum outro lugar. And at the end of it, somebody dig a hole and put him probably there in the country of God's have them. E passado esses anos todos, alguém possivelmente cavou um buraco e colocou lá os seus ossos no país que Deus tinha prometido. For him was important to finish well. Para ele era importante terminar bem. See, he didn't say, "Oh, I don't care." You know, I don't know. The Egyptian might have him doing a part of pyramid. I don't know. Talvez A small one. os egípcios estivessem numa pequena pirâmide, não sei. Because they say they embalmed him. Porque eles embalsamaram. But then he said, no. Mas ele disse Don't que não. forget to get me out. Não se esqueçam de me tirar daqui. You know what biblical Egypt stays for? Sabem o que é que na Bíblia os egípcios faziam? For the world. Eles faziam-no para o mundo. The sinful world. From- Egypt stays in the Bible for the sinful world. Os egípcios estão na Bíblia para o mundo pecaminoso. It's like Jesus said, do you want you to get out of this sinful world? É por isso que Deus diz que nos queria tirar deste mundo pecaminoso. Years and years ago, 2,000 years ago, before Christ, he knew that Muitos anos depois de Cristo ele sabia disso. because he had a good relationship with God. Que ele tinha um bom relacionamento com And Deus. you know, I'm supposed to be different. E ele sabia que era suposto ser diferente. We can learn from him today. Nós podemos aprender com ele hoje. We have the whole Bible. Nós temos toda a Bíblia. Will be no reason for us as a Christian and the 20, 25 Christians Nós não temos razão como cristãos agora neste ano 2025 to say, I don't know what God wants for me. para dizermos que eu não sei o que é que Deus quer de mim. Read, here is what he wants for you. Mas leiam, é isto que Deus quer de vocês. And one day you're going to stay before God E um dia irão estar perante Deus. and you're going to give account. E irão prestar contas. Exactly like me. Tal como eu. What you going to say? O que é que vocês irão dizer? Heavenly Father, Lord, Querido Deus, there are so many good things to learn from Joseph. existem tantas boas coisas para aprender com José. But look, God, if I learn today to trust you more, that will be great. Mas, Senhor, se eu puder aprender para confiar mais em Ti, será bom. You know I trust you. You know that. Tu sabes, Senhor, que eu confio em Ti, tu But sabes I want to isso. trust you more. Mas eu quero confiar ainda mais. You know, Lord, that I want to keep myself clean from this wicked world. Senhor, eu quero manter-me limpo deste mundo fraco. But I want more. Mas eu quero mais. You know, Lord, that I want to finish well. Senhor, tu sabes que eu quero terminar bem. But not just finish well. I want to live well, Lord, for you. Mas não apenas terminar, eu quero viver melhor para Ti. And when I say well, I mean the way Bible says. Quando eu digo melhor, eu falo da forma que diz a Bíblia. Help us, Lord. Ajuda-nos, Senhor. Help us, Lord, to live such a life what you like and not others. Senhor, ajuda-me a viver uma vida como Tu gostas e não como os outros.
Senhor, eu não me preocupo com os I outros. care about you. Preocupo-me contigo. I care about you, what you say about my life, Contigo e com aquilo que tu dizes acerca da minha vida. about our church. Acerca da nossa igreja. Be with us in Jesus' name. Ser connosco em nome de Jesus. Amém. Now we're going to have a Lord's Supper in a few moments. Iremos ter daqui